quero aproveitar o motivo do dia de hoje. Nós já dissemos aqui muitas vezes que hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, não é? E compartilhar com você uma mensagem sobre a paternidade do nosso Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje é a maravilhosa paternidade de Deus. E exatamente por isso, porque estamos celebrando a vida de todos os pais que honrosamente abraçaram a nobre missão de gerar, formar e enviar seus filhos para fazer a diferença no mundo. Nós queremos olhar para o maior e mais incrível Pai de todos, o nosso Deus, e compreender em essência a sua paternidade e o que significa essa paternidade para nós, os seus filhos, como ela se manifesta de maneira prática e objetiva em nossas vidas, na vida de todos aqueles que o amam. Você não precisa abrir a Bíblia ainda. Eu quero citar esse versículo para fundamentar a mensagem dessa noite, de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus, a todos aqueles que creram no nome de Jesus, seu Filho, deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Amém? Você é um filho de Deus. Por causa da sua fé em Jesus, Deus se tornou o seu Pai. E você precisa celebrar isso, irmão. Você precisa celebrar isso todos os dias. Lembrar-se que há nos céus não só um Deus que rege o universo com a sua soberania, mas um Pai que olha para os seus filhos, que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Sabe, irmãos, pensar que o Criador do universo nos ama como filhos, porque é o nosso Pai e cuida de nós, é algo que muitas vezes escapa à nossa capacidade lógica, natural, humana. Isso nós precisamos nos deixar ser inspirados pela palavra de Deus e despertados pelo Espírito Santo a respeito da paternidade de Deus, para nos envolvermos com Ele como nosso Pai, para nos envolvermos com a sua paternidade, experimentando o seu amor bondoso, cuidadoso, de maneira prática e objetiva, como eu disse. E obviamente essa não é uma mensagem dirigida aos pais somente, porque nós temos mulheres de Deus aqui também, temos mães, temos muitas mães, como foi dito de manhã, que ao longo de sua vida fizeram o papel de pai. Então essa mensagem é uma mensagem para todos os que são filhos de Deus e amam o Senhor Deus como seu Pai. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como seus filhos amados. Então, como filhos amados de Deus, nós devemos olhar para Ele e imitá-lo, e buscar ser como Ele é. Imitadores de Deus. Então, Deus nos abençoe nessa noite e manifeste em nosso coração e em nossa mente o maravilhoso poder da sua palavra, que nos transforma, que nos muda, que mexe conosco. Amém, irmão? Amém? Você está aqui, irmão? Amém? Está presente aqui? Então, que o seu coração e a sua mente sejam sacudidos pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Bem, eu disse que o tema da mensagem é a maravilhosa paternidade de Deus, e é importante começar por aqui. É importante saber que a paternidade de Deus, em essência, ela se manifesta em três aspectos. Se manifesta em três aspectos: proteção, provisão e destino. Você pode repetir comigo? Diga: provisão, proteção e destino. De novo, um pouquinho mais forte: provisão, proteção e destino. A paternidade de Deus para os seus filhos se manifesta nesses três aspectos. E todo filho de Deus precisa saber que Deus é um Pai que nos protege. E você precisa confiar nisso. Deus também é um Pai que nos provê, que provê para nós o necessário para vivermos. E Ele também é um Pai que nos promove. Ele também é um Pai que nos aponta para o nosso destino. E saber isso nos dá a confiança que nós precisamos para viver nos nossos dias alegres, em paz e guardados pela bondade do nosso Pai. Amém, irmãos? A vontade de Deus é que você compreenda a sua paternidade para relacionar-se com Ele como filho, para que você viva em paz, para que você viva seguro, para que você viva crendo e desfrutando a bondade de Deus como seu Pai. Então, o que nós vamos fazer aqui é ver e nos alegrar através da palavra de Deus, na bondade revelada em cada aspecto da sua paternidade.
Agora sim, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. 1ª Epístola de João, capítulo 5. Versículo 18. Esqueci de perguntar, lembrei agora. Temos algum visitante conosco essa noite? Alguém nos visitando aqui? Primeira, segunda, terceira vez? Não? Estamos em família? Amém. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja, o primeiro aspecto da paternidade de Deus que eu quero destacar para você aqui nessa noite é a sua proteção. Deus é um Deus que nos protege os seus filhos. Mas é importante saber que a proteção que Deus dá aos seus filhos não significa completa ausência de adversidades, sofrimentos ou dor neste mundo. E você, como filho de Deus, sabe muito bem disso, porque sem sombra de dúvida, você, se não está atravessando agora, já atravessou um momento, um tempo, uma temporada de adversidade, já sofreu mesmo sendo filho de Deus, já sentiu dor mesmo sendo filho de Deus. Então você sabe disso, que a proteção de Deus não significa completa ausência de adversidade, sofrimento ou dores nesse mundo. Essa proteção característica de Deus Pai, esse aspecto da sua paternidade para com os seus filhos, é a garantia de que, como nós lemos no texto bíblico, o maligno não pode nos causar dano espiritual permanente, porque agora nós estamos em comunhão perfeita com Ele por meio do seu Espírito que habita em nós. Amém, irmãos? Mesmo atravessando adversidades, enfrentando os sofrimentos e as dores desse mundo, nós podemos nos alegrar, porque Deus Pai nos protege na sua comunhão, de forma que o maligno, como disse o texto, não pode nos tocar, porque estamos guardados. Amém, irmão? Estamos guardados. Essa é a proteção essa é a proteção de Deus Pai para com os seus filhos. A garantia de que o maligno não pode nos causar dano permanente, porque estamos em comunhão com Ele. E porque nos conservamos incontaminados do mundo. Então preste atenção. Aqueles que se conservam incontaminados do mundo, conservam a sua santidade e a sua pureza pela obediência à lei de Deus, à lei do amor, estão guardados contra os ataques do inimigo. Nós precisamos entender como a proteção de Deus se manifesta na nossa vida. A proteção de Deus se manifesta na nossa vida por meio da nossa santidade e pureza, da nossa obediência à sua lei, a lei do amor. Então, a santidade e a pureza são essa blindagem do coração que impedem que o maligno prevaleça sobre os filhos de Deus, quebrando a sua comunhão com Ele. Amém? É importante entender isso. Saber que somos protegidos por Deus não é o mesmo que saber que, ou pensar que nesse mundo nós não enfrentaremos dores porque Deus nos protege. Não enfrentaremos adversidades, sofrimentos porque Deus nos protege. Não. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E como já disse muitas vezes aqui, o que Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos era: olha, o mesmo Espírito que me trará dos mortos é o Espírito que eu vou soprar sobre vocês. Então, como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, na comunhão de Deus, através do Espírito Santo que nos habita, nós temos a santidade e a pureza que nos blindam, que nos protegem. Se você está vivendo em santidade e pureza diante do Senhor, se você está se esforçando para viver em obediência à lei do Senhor, à lei do amor, você pode viver tranquilo, você pode viver seguro, você pode viver confiante de que o Senhor está protegendo você, de que o Senhor está guardando você. Amém, irmão? Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4 diz: tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações.
porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, de forma que vocês sejam íntegros, permaneçam seguros e não tenham falta de nada. Olha só que texto bíblico desafiador, né? Porque esse entendimento desafia a nossa fé, e desafia as nossas emoções, e desafia as nossas percepções naturais humanas. Tiago está dizendo, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então veja, saber que Deus nos protege não é o mesmo que pensar que nós não teremos provações nesse mundo, não enfrentaremos provações nesse mundo. Por quê? Porque por meio das provações Deus também nos ensina, por meio das provações Deus também nos forja, por meio das provações Deus também nos discipula, nos corrige muitas vezes, nos ensina coisas que nós não saberíamos de outra maneira. Então há no mundo esses dois tipos de males, os males que Deus permite e os males que Satanás nos causa. Muitas vezes os males que Satanás nos causa, eles são fruto de alguma negligência, desobediência, desatenção, infidelidade, falta de cuidado com a santidade e pureza do nosso coração. Mas mesmo quando estamos ok com Deus, por assim dizer, se é que nós podemos dizer que estamos nessa condição, há ainda esse tipo de mal, de provação de que Tiago está falando, que é o mal ou a provação que Deus usa como pedagogia para nos ensinar muitas coisas. Mas ainda assim podemos viver seguros de que Ele está nos protegendo. Amém, irmãos? É melhor passar pelas provações desse mundo, certos de que Deus está nos protegendo, do que passar pelas provações desse mundo sem saber se estamos protegidos por alguém. Então, tende por motivo o fato de passar por diversas provações, porque mesmo no meio das suas provações, Deus está protegendo você. Amém, irmãos? Deus está protegendo você. Recentemente, nós não compartilhamos isso com a igreja na ocasião, porque o pastor muitas vezes é como um pai, né? E pai não gosta muito de ficar dando notícia ruim para a família, né? Mas nós tivemos o nosso carro furtado algumas semanas atrás. A Manuela estuda em Nova Iguaçu, nós tivemos de ir a Nova Iguaçu para resolver alguma coisa, e eu estacionei o carro numa rua onde eu normalmente estaciono quando vou lá. E quando fui lá buscar meu carro para ir embora, o carro não estava lá. E o carro é novo, irmão, não tem nenhum ano de carro, estou pagando a prestação dele, tem nenhum ano. E aí a gente fica triste, a gente fica chateado, tinha alguns bens no carro, e logo na página 2 eu comecei a refletir, não só com a minha lógica natural humana, mas também com a minha fé. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque não foi um assalto à mão armada. Obrigado porque eu não estava com a minha filha e minha esposa no carro, não foi uma abordagem violenta. Obrigado porque minha filha não teve que presenciar uma abordagem violenta de bandidos nessa cidade tão perigosa como é o Rio de Janeiro, nem a minha esposa, estamos todos bem, íntegros. Obrigado, Senhor, porque nós temos seguro. Então, de alguma maneira, esse bem vai voltar. Seja o carro ou seja o dinheiro que o carro vale. Então, nós pensamos, refletimos e nos lembramos, Deus é um bom pai e está nos protegendo. Ah, mas Ele permitiu que o seu carro fosse furtado. Sim, irmão, mas o que vale mais? O carro ou a vida? O que vale mais, um carro ou a nossa integridade? Não é? O que vale mais? Um carro ou a nossa saúde? O que vale mais? Então, sempre que os anjos de Deus tiverem que fazer a escolha entre proteger você ou proteger algum bem seu, você pode ter certeza que Deus vai permitir que seu bem vá embora. Então, não fique muito chateado não, irmão, porque seu carro foi furtado, seu celular foi furtado, porque você perdeu algum dinheiro em alguma transação complicada ou porque te roubaram. Se você está bem, se você está íntegro, se você tem saúde, se você foi preservado, irmão, celebre, agradeça ao Senhor, amém? Porque Ele é um bom pai e Ele está protegendo você. Então, mesmo enfrentando as nossas adversidades provenientes do furto desse carro, nós nos alegramos pela bondade de Deus que nos protege. Pela bondade de Deus que nos protege. E Deus mesmo orquestra tudo e amarra todos os pontos, não é? Para que você, e isso faz
menção ao segundo aspecto da paternidade de Deus, que eu vou entrar daqui a pouco. Mas olha só que interessante, né? Isso aconteceu no período de férias escolares da Manuela. E nós moramos aqui na Pavuna e a Manuela estuda em Nova Iguaçu. Então eu vou de carro, né? Quer dizer, já voltei aí de novo. Todos os dias para Nova Iguaçu de carro para levar ela para a escola, para levar e para buscar. É uma história longa, mas para quem não sabe, ela estuda em Nova Iguaçu porque nós conseguimos uma tremenda de uma bolsa de estudos para ela numa escola de altíssimo nível. E Deus abriu essa porta para nós. E nós entendemos que o sacrifício valeria a pena. E aí nós oramos e eu falei, Senhor, eu não entendo por que isso aconteceu. Não faço ideia, mas sou grato porque a gente está bem, a gente está seguro, a gente está provido pelo Senhor. Mas daqui a pouco ela vai voltar a estudar. E eu não vou conseguir, como é que eu vou fazer, Senhor? Até posso descer aqui, pegar o Via Láctea, ir todo dia para lá, para cá. Assim, vai ficar meio complicada a nossa rotina. Ou se eu tiver de pegar Uber para ir, para voltar, vai ficar complicada a nossa rotina. E não é nenhuma frescura não, tá, irmão? Porque se qualquer um de nós tivesse a possibilidade de escolher, nós escolheríamos não ter de pegar esses Via Lácteos aí, né? O pessoal diz que dá assalto pra caramba nesses ônibus. E eu falei, Senhor, eu estava lá fazendo as minhas orações. Senhor, eu não queria pegar ônibus, não porque eu não possa, mas é porque eu estou com a minha filha, ela só tem 6 anos. Então, Senhor, a gente daqui a pouco vai precisar de uma solução para isso. Se o Senhor vai trazer esse carro de volta, então agiliza o processo aí, Senhor. Moral da história, o carro não voltou e as aulas começaram. No final de semana, antes das aulas começarem, nós oramos ao Senhor, entregamos a nossa situação nas mãos do Senhor. E o Senhor tocou o coração de um irmão nosso aqui da igreja que tinha um carro parado na garagem. E ele falou assim, fica com o meu carro, até você resolver o seu problema. Falei, caramba, como Deus é perfeito, né? As aulas começariam na segunda, no domingo, no sábado, Deus proveu a solução para o nosso problema. Pelo menos uma solução temporária para o nosso problema. Então, irmão, a vida está acontecendo, está tudo certo. Amém? As adversidades vêm, vão, mas Deus permanece sendo um bom pai. E Ele permanece como um bom pai protegendo os seus. Amém? Protegendo os seus. Então não há adversidade, sofrimento ou dor nessa vida que anulem a proteção de Deus para nós. Amém? Você consegue entender isso, irmão? A proteção de Deus para nós tem muito mais a ver com o que acontece dentro do que com o que acontece fora. Essa convicção de que Deus nos protege e os motivos pelos quais eu pude ver o copo meio cheio significam essa proteção que Deus nos dá. Porque aqui dentro a gente tem chateação e tristezas por causa de um evento como esse, mas logo passa, porque aqui dentro a gente tem fé. Amém? Fé. E o justo não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. E nós cremos na bondade de Deus, nós cremos na paternidade de Deus, nós cremos na proteção de Deus, então nós celebramos. Então o que acontece aqui dentro, irmão, depende do que acontece aqui fora. O que acontece aqui dentro depende do que acontece aí fora. Aí fora pode estar chovendo canivete, como diziam os antigos, né? Pode estar virando tudo. Mas aqui dentro a gente tem paz, porque a gente sabe que Deus nos ama e Deus nos protege. Amém? Deus nos ama, Deus nos protege. Então, se você está exatamente agora atravessando alguma adversidade na sua vida, ou se você está enfrentando algum sofrimento, ou se você está tendo de lidar com alguma dor no seu coração, nesse dia, Deus trouxe aqui para que você ouvisse que Ele é Pai e que Ele te protege. Amém? Ele te protege, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Aqui dentro você está protegido. Na sua comunhão com Ele você está protegido. No Espírito Santo que te habita você está protegido. Na santidade e na pureza que proveniente da obediência à lei do Senhor você está protegido. Então celebre, irmão, porque Deus Pai te protege. Amém? Deus Pai te protege. Não tem a ver só com ser privado de sofrimentos. Às vezes Deus priva a gente de alguns sofrimentos, às vezes não. Mas tem a ver com convicção, tem a ver com fé, tem a ver com certeza, tem a ver com a revelação de quem Deus é, da palavra dEle, da presença dEle em nossas vidas. Deus nos protege, amém? Você está aqui, irmão? Amém? Deus nos protege. O segundo aspecto da paternidade de Deus é a sua provisão. Mateus capítulo 7, abra aí para que a gente leia junto, porque esse texto vale a pena a gente ler junto.
Aliás, qualquer texto vale a pena ler junto, né, irmão? Mas aqui, esse texto aqui é um texto muito, muito bonito. Eu queria que você lesse ele junto comigo. Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, quem de vocês, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se vocês são bons, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais vosso Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você pode dar glória a Deus, irmão? Que palavra, não é? Então veja, é preciso lembrar que Deus é um Pai bom. E como um bom pai, Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. E de acordo com esse ensino de Jesus aqui, essas coisas boas, elas vêm via de regra por meio de uma vida de oração ativa. Porque ele começa dizendo, olha, peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Jesus está ensinando sobre oração, sobre levarmos a Ele as nossas necessidades em oração. Então, ainda assim, nós precisamos também nos lembrar que Deus, como um bom pai, nem sempre nos dará tudo aquilo que desejamos. Muitas vezes a bondade de Deus se revela quando Ele não nos dá aquilo que desejamos. Você, como pai, como mãe, sabe quando seu filho pede alguma coisa que não é apropriada para ele, para a sua idade, para a sua maturidade, para o seu momento de vida, não é? Nós aqui temos filhos em diferentes idades, diferentes faixas etárias. Mas você sabe, não sabe? E aí quando você tem que dar uma negativa para o seu filho, isso significa o quê? Que você é mau, que você não se importa com o que ele quer? Não, significa que do alto da sua maturidade, da sua sabedoria, você entende que aquilo que ele está pedindo não é viável. Não é viável porque pode não lhe causar bem. Não é viável porque não só pode não lhe causar bem, como pode lhe causar mal. E aí você nega, você diz não. Nem por isso você deixa de amar o seu filho. Nem por isso você deixa de se importar com o seu filho. Na nossa relação com Deus, a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus, coisas que nós desejamos, coisas com as quais nós sonhamos, coisas que nós queremos, e insistimos com Ele. E Deus, boca fechada. Não é? E às vezes a gente fica chateado porque parece que Ele não ouve, porque parece que Ele não está afim de responder, porque parece que Ele não se importa. Mas não. Na verdade, Ele só está dizendo, cara, deixa isso para lá. Isso não vai rolar. Não. Eu conheço você, conheço teu coração, conheço o teu futuro, conheço as tuas motivações. Por hora não. Eu não vou te dar isso que você está desejando. Certo? Mas esse é um discernimento, essa é uma convicção que nós precisamos receber do Espírito Santo. Nessa relação de intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, porque Jesus disse sobre o Espírito Santo que Ele nos revelaria todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, perdão, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então o Espírito Santo é quem nos dá essa revelação de que nós ou precisamos refazer as nossas orações, ou precisamos corrigir a nossa rota, ou precisamos entender o que Deus está querendo nos dizer com o seu silêncio, porque mesmo o silêncio de Deus nos diz muitas coisas, muitas vezes. Nós só precisamos de discernimento espiritual para entendê-lo. Amém? Você está comigo aqui? Então, mesmo Deus sendo um bom pai, não significa que Ele nos dará tudo o que nós desejamos, porque muitas vezes o seu amor se expressará numa negativa. Minha filha tem 6 anos, eu tenho que dizer não o tempo todo para ela. Não significa que eu não a amo, que eu não me importo. Pelo contrário, é porque eu a amo, é porque eu me importo que eu digo não.
Então, como filhos amados de Deus, nós precisamos aprender e confiar no amor cuidadoso que Ele tem por nós, e na sua onisciência, porque Ele sabe de todas as coisas, e na sua soberania, porque o mundo está nas suas mãos, o governo do mundo está nas suas mãos. Então, quando Deus não nos dá o que nós pedimos, Ele é bom. Quando Ele nos dá o que nós pedimos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Por isso é que João vai nos ensinar, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz que essa é a confiança que nós temos diante dele, que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos certeza de que já recebemos aquilo que pedimos. Muitas vezes nós não oramos segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então veja, nós não sabemos orar como convém, precisamos da ajuda do Espírito Santo, e mesmo assim, às vezes, não oramos do jeito certo. Então João está dizendo, olha, vocês precisam orar de acordo com a vontade de Deus, porque aí sim Ele vai atender a oração de vocês. Então, não é que Deus é mau, não é que Deus não se importa. Muitas vezes nós não estamos orando as orações certas. Muitas vezes nós não estamos orando de acordo com a sua vontade. Ah, mas como é que eu entendo então com a vontade do Senhor? Você precisa ir à palavra, você precisa trabalhar com o Espírito Santo, você precisa buscar esse discernimento, essa revelação no seu interior. Pela ação do Espírito Santo no seu coração, na sua mente. Comece a perguntar isso para Ele, Ele vai dizer a você. Mas o fato é que Deus, Ele nos dá a provisão que precisamos sempre. Porque Ele é bom e Ele dá coisas boas para os seus filhos, amém, irmãos? Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está cuidando de você, irmão. Jesus tem a provisão que você precisa. Você precisa aprender a descansar nele. Amém? Você precisa aprender a descansar nele. Outras versões da Bíblia dizem lá, no versículo 25, essa versão da Bíblia que eu estou lendo diz, não se preocupem com a sua vida. Outras versões dizem, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Às vezes nós ficamos muito ansiosos por coisas materiais, por problemas que precisamos de resolver, e coisas do tipo. E perdemos a paz e não dormimos, e nos cansamos mentalmente, quando Jesus está nos chamando a esse lugar de descanso na sua provisão sobrenatural. O que é uma provisão sobrenatural, irmão? Uma provisão sobrenatural é uma provisão que não se entende e que não se recebe por meios naturais muitas vezes. Assim entende no Espírito e se recebe pela fé. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com o dia de amanhã. Óbvio, nós somos seres humanos e pensamos a vida e planejamos a vida. E de alguma maneira nós nos preocupamos com o que vem amanhã. Mas o ensino de Jesus aqui não tem a ver com esses cuidados cotidianos, naturais e necessários. Mas tem a ver com aquilo que foge ao nosso controle. Tem a ver com aquilo que foge à nossa capacidade de incisão. Tem a ver com aquilo que foge aos nossos poderes naturais humanos. Poderes de resolução, poderes de compra, poderes de o que quer que seja. É sobre isso que Jesus está falando. Não andem ansiosos por essas coisas. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que vestir, comer, beber.
Jesus está falando sobre as necessidades básicas da vida. Ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos chamando a um lugar de confiança na sua provisão, porque esse aspecto da sua paternidade talvez seja um dos que nós mais precisamos conhecer e experimentar na nossa vida, a sua provisão. Amém, irmão? Não sei se esse é o seu caso aqui agora. Se você está ansioso com alguma coisa que você precisa ter, com alguma coisa que você precisa fazer, com algum problema que você precisa resolver, seja como for, se isso significa uma provisão que você precisa receber do Senhor, seja essa provisão financeira, material, seja essa provisão sobrenatural, espiritual, você precisa descansar o seu coração. Amém, irmão? Amém, querido? Descansar o seu coração. Eu sei que é difícil, muitas vezes é muito difícil mesmo. Eu já fiquei várias vezes ansioso, e já não dormi, e já comi demais, e já fiquei a noite inteira fazendo planos e fazendo contas. Né? Quem de nós nunca virou uma noite fazendo contas, irmão? Não é? Então, eu sei como é que é. Às vezes a gente fica muito ansioso mesmo, mas Jesus está nos lembrando, olha, Jesus está nos lembrando, Deus é o teu Pai, e Ele tem a provisão que você precisa. Ele tem a provisão que você precisa. Não é natural, irmão. Muitas vezes não é prático e objetivo como nós gostaríamos. Muitas vezes é um pouco subjetivo, muitas vezes é espiritual, é transcendente, é metafísico, né? A gente precisa crer, a gente precisa deixar essa fé ganhar o nosso coração e a gente precisa descansar. Quando Jesus estava com os discípulos no barco e o barco passou por uma tempestade, os discípulos estavam lá preocupados se eles iam conseguir vencer a tempestade, viver ou morrer. O texto bíblico diz que Jesus estava dormindo no barco. E eles foram acordar Jesus preocupados. Como é que a gente está com esse barco quase indo a pique? Você está aí dormindo, Jesus? Aí Jesus levanta e fala, homens de pequena fé. Jesus levanta numa calma, chama os caras de homem de pequena fé, acalma o vento, acalma o mar. O que isso ensina para nós, irmão? O que o comportamento de Jesus ensina para nós? O comportamento de Jesus ensina para nós que as tempestades nas quais nós conseguimos dormir são aquelas que nós conseguimos vencer. Amém? Talvez você esteja numa baita de uma tempestade agora. E talvez já não haja mais nada o que fazer. Só resta uma coisa. Crer, duas. Né? Crer e dormir. Crer e dormir. Mano. Crer e dormir. Amém? Porque se tu ficar acordado, não resolve. Se tu ficar ansioso, não resolve. Se tu ficar com medo, não resolve. Se tu desesperar, não resolve. O que tu faz? Na casa, às vezes, a gente brinca, né, com essa expressão. É só uma expressão que a gente usa para se divertir. Joga para o universo. Joga para o universo e vamos ver o que dá para fazer. Não tem mais nada o que fazer, irmão. Tu controla a chuva, tu controla a tempestade, tu controla o vento. Tu não controla o vento, tu não controla a chuva, tu não controla a tempestade. Quem controla essas coisas é Deus. Mas teu barco está lá, chacoalhando, a onda, o vento, a chuva, e dá medo, e dá... Faz que nem Jesus, irmão. Desce para o outro barco lá e vai dormir. De novo, eu sei que não é fácil, mas é o que o texto bíblico nos ensina. É o que Jesus nos ensina. E aí ele vem aqui em Mateus 6 dizendo, cara, vocês não precisam ficar preocupados, ansiosos com esse tipo de coisa. Calma. Viva um dia de cada vez, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará consigo o seu mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém, irmão? Então você precisa confiar na provisão de Deus. Quantos de vocês precisam de uma provisão sobrenatural aqui para essa semana? Amém? Levantem a mão assim. Levantem a mão. Quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida, que o seu coração e a sua mente serão cheios da perfeita paz de Deus que excede todo entendimento. E que hoje você vai conseguir descansar como você não tem descansado há dias. E que hoje você vai conseguir dormir como você não tem dormido há dias. E que você vai se alegrar no Senhor. E que você vai experimentar a provisão do Senhor como você nunca experimentou antes na sua vida. Ainda que as coisas não aconteçam como você espera, como você deseja, você verá nos pequenos detalhes de Deus
a sua provisão sobrenatural se manifestando sobre a sua vida. Isso vai alegrar o seu coração e vai fortalecer a sua fé. Se você recebe essa palavra, diga amém. Amém, meu irmão? Deus é o nosso Pai e Ele tem provisão para nós. E por fim, a paternidade de Deus, ela também se manifesta nos dando destino. Efésios capítulo 2, versículo 10. Para a gente ganhar tempo, eu vou citar o versículo. Porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Olha lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Mesmo antes de nós existirmos, Deus tinha um destino para nós. Deus já tinha planejado boas obras para nós. E não haverá nesse mundo lugar de mais satisfação, de mais completude, de mais prazer do que esse destino para nós. Deus preparou um destino para os seus filhos desde a eternidade. Por isso o texto diz de antemão. Deus preparou essas boas obras de antemão. Isso tem a ver com o tempo da eternidade. Esse destino começa no nosso propósito de existência. Qual o propósito da nossa existência? Porque Deus criou o homem. Ou para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ter comunhão com Ele e para partilhar a sua autoridade, para partilhar o seu governo sobre a criação. E nós vemos isso lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então Deus nos criou para ter comunhão com Ele, e Deus também nos criou como seus representantes na terra, para governarmos a sua criação juntamente com Ele. Então começa aí, começa no propósito da nossa existência e termina em todo o trabalho que nós fazemos em comunhão com Ele e para a glória do seu nome. Então quando você entende o seu propósito, você começa a entender também o seu destino. Se Deus te criou com esse propósito, irmão, isso tem a ver com o lugar para onde Ele está te levando. Qualquer coisa no meio desse caminho que você faça para a glória de Deus, que você faça na comunhão com Ele, que você faça desfrutando comunhão com Ele, tem a ver com o seu destino. Deus destinou os seus filhos para andarem nestas boas obras, e somente nesse lugar nós encontraremos plenitude interior e esse senso de satisfação completos nessa vida. Todos nós buscamos muito isso, não é? Esse senso de satisfação, de completude. Você só consegue experimentar isso, irmão, se você entender que você foi criado para ter comunhão com Deus e para partilhar o seu governo sobre a criação. E que Deus planejou boas obras para que você ande nelas. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15, o texto diz: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz. Ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo da mesa, mas coloca, né, no lugar apropriado da casa para iluminar todos. E aí Jesus termina dizendo que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vejam as suas boas obras. Que boas obras são essas? São essas obras que Ele preparou de antemão para andarmos nelas. E é interessante que essa palavra que traduz obra, né, é a palavra grega ergon, que significa trabalho, tem a ver com trabalho. Trabalho, e Jesus está se referindo à vida, a vida que é vivida cotidianamente. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que através do modo como vocês vivem, eles vejam o seu bom trabalho e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vejam um bom modo de vida que vocês têm e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós precisamos viver debaixo dessa consciência, precisamos viver motivados por isso, por dar glória ao nome de Deus, por exaltar o nome de Deus, por levantar o nome de Deus, por viabilizar que a luz de Jesus seja vista nesse mundo através de nós, através do modo como nós vivemos. Então, irmão, não viva os seus dias assim, sabe, ao acaso, não viva os seus dias sem motivo, não viva os seus dias sem propósito. Saiba que em cada coisa que você faz, saiba que em cada movimento que você faz, a vontade de Deus é que o mundo veja as suas boas obras, veja a luz de Jesus através das suas boas obras, através do bom modo de vida que você tem para viver. Amém? Há pessoas perto de você que não serão influenciadas por mim, só poderão ser influenciadas por você. Há pessoas perto de você para quem eu não vou conseguir pregar o evangelho,
Mas você vai. E você vai fazer isso primeiro, dando testemunho de que o Evangelho tem transformado a sua vida. Antes de você começar a dizer, a falar, você precisa mostrar, revelar. Amém? Porque tem muita gente que diz, fala, mas o seu modo de vida não condiz com aquilo que ele está falando com os seus lábios. Então, com o seu testemunho, com o seu ergon, com o seu trabalho, com o seu modo de vida, brilha a luz de Jesus. Brilha a luz de Jesus. E à medida que você vai vivendo à medida que você vai vivendo seus dias baixo dessa consciência, esse senso de completude, de realização, de destino, vai enchendo o seu coração. Vai enchendo o seu coração. E você vai entendendo, eu nasci para isso, eu existo para isso. Estou vendo aqui o mestre Sandro, né? Semana passada a gente apresentou ele aqui, nosso novo professor de jiu-jitsu. Logo, logo o nosso projeto volta. E ele estava falando aqui sobre o seu propósito de vida. E como ele encontrou esse sentimento de completude, de realização. Conversando com ele pessoalmente, eu pude perceber isso, captar isso. Essa alegria, esse prazer, essa felicidade em usar o seu ergon, usar o seu trabalho, usar o seu modo de vida para brilhar a luz de Jesus. Resgatando muitos jovens de uma vida vazia, perdida, dando sentido a essas vidas através do esporte e revelando o Evangelho de Jesus. Você pode fazer isso no seu trabalho, na sua repartição, no seu quartel, Rafa. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Não importa o que você faça para a glória de Deus. Isso vai encher o teu coração desse sentimento de completude. Alex, quando você estiver dirigindo o teu táxi, irmão, você tem que entrar no teu táxi e pensar, esse táxi vai ser uma luminária nesse mundo. Vai ser um farol aceso nesse mundo. E todas as pessoas que entrarem no meu táxi vão ver a luz de Jesus brilhando através de mim. E não significa que você vai, conhece Jesus? Você já conhece Jesus? Quer entregar a tua vida a Jesus? Não significa isso, irmão. Significa que na tua cordialidade, significa que na tua competência, na tua excelência, significa que na tua atenção, não é? Muitas vezes, né, no teu caso, eu acho que isso deve acontecer bastante. De repente entra um cliente e o cara só quer alguém para ouvir. E ele vai ouvir. E ele vai falar. E você ouvir com amor, ouvir com empatia, ouvir com atenção. E perceber o Espírito Santo e falar assim, essa é a deixa. Vai, fala isso, fala aquilo, oferece uma oração. É o teu ergon, é a tua luz brilhando. Amém? Destino. Esse é o nosso destino, brilhar a luz de Jesus nesse mundo, irmão. Guarde isso que eu vou dizer para você. O seu destino, o seu propósito, ele não tem a ver com o que você faz necessariamente. Tem a ver com quem você está se tornando. Porque o que você faz, você pode não fazer daqui a pouco. Você pode fazer uma coisa hoje e amanhã, daqui a pouco você não faz mais ela. Mas quem você está se tornando e como você tem vivido os seus dias para a glória de Deus nesse mundo. Esse é o teu propósito. Esse é o teu destino. Brilhar a luz de Jesus, dar glória a Deus com a tua vida. Então, irmãos, esse destino, esse propósito foi desenhado por Deus para nós. Desenhado por Deus para nós. Não fique procurando o teu destino, procurando o teu propósito nas coisas desse mundo, nos objetivos naturais humanos desse mundo. Porque o meu propósito é trabalhar para ter aquela casa, é trabalhar para ter aquele carro, é trabalhar para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquela viagem. Irmão, não tem a ver com o que está lá de fora. Eu disse, tem a ver com quem você está se tornando. Porque muitas vezes você nem precisa atribuir um propósito, atribuir um destino a essas coisas. É só você trabalhar, é só você ser competente, é só você fazer o teu direitinho, você vai ganhar o teu dinheiro e você vai fazer o que você puder fazer. Então não tem a ver com isso, tem a ver com quem você está se tornando. Porque às vezes a gente atribui valor a essas coisas e a gente atribui destino e propósito a essas coisas, mas o nosso coração está perdido. Mas o nosso coração está frio. Mas a nossa mente está vagando e a gente não sabe exatamente por que a gente está vivendo desse jeito e fazendo as coisas desse jeito. Então não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com o que está dentro, o seu coração, a sua motivação, a sua alegria, o seu prazer no Senhor e a sua intencionalidade em viver uma vida para a glória de Deus, resplandecendo a luz de Jesus em cada coisa que você faz, em cada movimento que você faz. Amém, irmão? Um pão na padaria que você compra, um remédio na drogaria, uma conversa aleatória, que começa aleatoriamente, mas pode ter sido promovida por Deus, com alguém na rua, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp. Deus preparou, planejou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Há boas obras para que você ande nelas, irmão. E é andando nessas boas obras que você vai encontrar o teu destino, que você vai encontrar esse senso de completude.
que você tanto procura, que todos nós procuramos, e precisamos mesmo, né? Ninguém quer viver uma vida vazia de sentido. Mas para nós, filhos de Deus, o sentido da nossa vida é esse. É fazer que cada gesto, que cada palavra, que cada movimento sirva para brilhar a luz de Jesus nesse mundo. Amém, irmão? Pai, Deus é o nosso Pai, e a sua paternidade está se manifestando em nossa vida, nesses 3 aspectos, e nós precisamos estar conscientes deles. Nós precisamos conhecê-los e nós precisamos nos envolver, interagir, nos engajar com eles. Deus está nos protegendo. Não tem a ver com não enfrentar a adversidade, mas tem a ver com a paz no coração. A paz no coração. Tem a ver com a tranquilidade interior, de que Deus está cuidando de tudo. Deus tem também provisão para você. Deus está provendo você. Amém? Não fique ansioso. Não fique antecipando os sofrimentos. Viva um dia de cada vez e confie. Ah, mas como ele faz isso, Daniel? Comece orando e dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer, eu só sei orar. Então eu quero descansar meu coração no Senhor, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero poder descansar no Senhor nessa questão, nesse problema. Cuida do meu coração, guarda a minha mente, não me deixa me perder, porque eu creio, Senhor, que Tu tens a provisão que eu preciso, e você vai vivendo o teu dia. E Deus também, Ele tem destino para você. Esse destino está na sua intencionalidade em viver para a glória do nome dEle, resplandecendo a sua luz em cada movimento, em cada gesto, em cada trabalho que você faça nessa terra. Amém, irmão?